A erosão é um processo normal de modificação da crosta terrestre, mas a ação do homem pode quebrar essa harmonia, dando origem à degradação do solo, que consiste na força do vento ou da água da chuva ou de um sistema de irrigação, que desprende e arrasta partículas do solo. Isso traz perdas da camada fértil, tornando a sua terra improdutiva ou economicamente inviável. Além disso, essas partículas podem se acumular em leitos de rios, provocando sedimentação e escassez hídrica. Assim, você há de concordar comigo que seria interessante aplicar ações para reduzir os efeitos erosivos em sua propriedade, trazendo conservação do solo, do seu dinheiro e do meio em que vive. Podemos elencar algumas práticas que visam conservar o solo e controlar o processo erosivo em propriedades rurais, independente se há ou não eventos visíveis em sua propriedade. As práticas edáficas, apesar do nome complicado, é algo que você já deve usar. Elas visam manter ou aumentar a presença de nutrientes no solo, promovendo maior aderência das partículas na camada superficial, dando força ao solo. São exemplos de práticas edáficas: controle de queimadas para não consumir a matéria orgânica do solo, adubação verde como o resto de forrageiras, por exemplo, adubação química, orgânica e calagem. Já as práticas vegetativas visam amortecer o impacto das partículas de água no solo e conter sua velocidade de escoamento. Algumas dessas práticas são florestamento ou reflorestamento, protegendo mananciais e cursos d'água, uso de plantas de cobertura, cultivo em curvas de nível, cultivo em faixas variáveis, uso de barreiras vegetativas para quebra de velocidade da água, ceifa de daninhas, uso de cobertura morta e rotação de culturas. Essas práticas podem ser feitas em conjunto, sendo vistas como preventivas à perda do solo por erosão. A escolha de uma ou outra prática deve vir através da finalidade do seu plantio e de sua capacidade de poder executá-la. Já as práticas mecânicas são aquelas que usam estruturas artificiais visando a interceptação do escoamento superficial da água e devem ser usadas como complementares às práticas edáficas e vegetativas. A decisão de seu uso ou não deve ser tomada avaliando se o processo erosivo ocorre de forma sistêmica e fora de controle. Há duas práticas muito utilizadas neste campo: terraceamento e barragens. Os terraços podem ser classificados quanto sua função, construção e largura de base. O terraceamento de retenção com curvas de nível para inclinação de até 12%, você pode medir isso por mangueira de nível e trena. São geralmente feitos em solos com boa permeabilidade. Já o de escoamento conduz a água para fora da área produtiva para bacias de captação de enxurrada e são indicados para solos pouco permeáveis e com alta inclinação de terreno. Há ainda a possibilidade de unir esses dois tipos, sistema esse denominado de terraceamento misto. Há duas formas de construção de terraço. O tipo Nichols é cortado com arado sempre voltado de cima para baixo e recomendado para declives de até 15%. Já o tipo Mangun tem maior capacidade de armazenamento, visto que o arado deve cortar o solo nos dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima. Em relação à largura da base, pode-se fazer de 0 a 12 metros. De 0 a 3 metros só é recomendado para áreas que não são possíveis aplicar cortes mais largos. A base média se aplica bem em pequenas e médias propriedades e a larga possibilita o cultivo em toda a superfície. Em terrenos com até 12% de inclinação, porém, tem um custo maior. Já as barraginhas são bacias de acumulação construídas de forma dispersa na propriedade, com até 20 metros de diâmetro, tendo baixo custo e que pode promover grandes melhorias na produtividade da área. Além disso, elas aumentam a infiltração de água para cisternas e rios, te dando maior autonomia hídrica para consumo e irrigação. Assim, aplicando as práticas edáficas, vegetativas e, caso necessário, mecânicas, você pode trazer maior produtividade para sua propriedade rural, evitando processos erosivos descontrolados e aumentando o potencial hídrico de sua propriedade e de seu meio ambiente.